Nosso tema hoje é a fé que imita Jesus. Quantos aqui querem ser parecidos com Jesus? Levanta a mão, só para eu ter uma ideia. Eu também quero. Esse é o desejo do meu coração. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele diz assim: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quem foi o apóstolo Paulo? Quem é esse homem que diz, me imitem, olhem para a minha vida e copiem o que eu estou vivendo? Porque eu estou fazendo isso olhando para Cristo. O próprio apóstolo Paulo deixa claro que não é para imitar o Paulo em si, mas o Cristo que é imitado pelo Paulo. O apóstolo Paulo talvez seja um dos homens que mais nos influenciou. Esse homem escreveu 13 cartas às igrejas registradas no Novo Testamento, dos 27 livros que existem. O Novo Testamento é composto por 27 livros. 13 foram escritos de Paulo. O livro de Hebreus não tem o autor conhecido. Mas quando você lê as outras 13 cartas e vai ler Hebreus, principalmente do meio para o final, você fala, se não foi Paulo que escreveu isso daqui, ele tem uma grande influência. Porque o jeito da escrita da carta aos Hebreus tem a cara de Paulo também. Alguns arriscam dizer, afirmando que foi ele que escreveu. Mas esse homem que antes era um perseguidor da igreja, que estava diante daqueles que apedrejaram Estevão. Estevão foi apedrejado e Paulo estava ali. As roupas eram lançadas aos pés dele e ele presenciava aquilo. Estava colocando diversos cristãos na prisão, no cárcere, até que ele estava indo para o caminho de Damasco. E o Senhor aparece a ele dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Esse homem cai por terra, fica cego durante alguns dias, até que o Senhor envia um irmão, o Senhor envia um homem, dizendo, vai até a rua chamada direita, vai lá, e lá vai ter um homem chamado Saulo, e você vai orar por ele. O irmão diz assim, tem certeza, Deus, do que você está falando? Eu tenho escutado falar que esse homem não é flor que se cheire. Ele veio até aqui para me colocar na prisão. Ele veio até aqui para acabar com a minha vida. E você está me pedindo para ir lá orar por ele? O Senhor confirma. Esse homem vai até ele. E a partir deste momento, a palavra de Deus diz que os olhos de Saulo foram abertos como se escamas caíssem dos seus olhos. E esse homem de perseguidor de igrejas passa a ser um fundador, um implantador de igrejas. E vive a sua vida em serviço da igreja, imitando Jesus. Mas ele deixa claro que mesmo sendo quem foi, mesmo com tanta importância para o cristianismo que Paulo tem, ele não é o nosso alvo. O nosso alvo é Cristo. Jesus é o modelo em que nós devemos imitar. Quantos querem mesmo ser igual a Jesus? Para imitarmos Jesus, nós vamos responder hoje, de uma forma muito breve. Talvez você nunca tenha vindo no encontro Quartas com Vida tão fast, tão rápido quanto vai ser esse encontro de hoje. Porque a proposta aqui é que no final a gente tenha uma dinâmica que nos leve à prática desse imitar a Jesus. Mas antes de chegar nesse momento, nós vamos responder 3 perguntas. Quem é esse Jesus que eu devo imitar? Quem ele é? Segunda pergunta, por que eu devo imitar Jesus? Qual que é o motivo? Eu vou imitar ele por quê? Terceira coisa que nós vamos responder aqui hoje. Em que eu devo imitar a Jesus? E esse em que é muito importante. Porque
Todos nós aqui levantamos a mão nesse momento, e eu acredito que quem está em casa também tem esse anseio de imitar a Jesus. Mas eu e você estaríamos dispostos a morrer numa cruz? Eu e você estaríamos dispostos a abrir mão de tudo aquilo que temos e somos para imitar a Jesus? Eu não quero colocar um peso no seu coração, porque essas perguntas eu também me fiz. E eu quero dizer que talvez não seja isso que Deus espera. Pelo menos não nessa literalidade todas. Não de uma forma tão literal. Talvez tenha uma forma mais prática que Deus deixou para a gente, e é nesse caminho que a gente vai seguir. Mas respondendo então a primeira pergunta: quem é Jesus, para que então eu imite? Quem é Jesus para você? Talvez a sua resposta seja: Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é um grande profeta. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é um grande mestre em quem eu quero aprender. Mas a Bíblia fala de várias descrições de Jesus e revela uma identidade um tanto quanto complexa. A gente pode chamar de uma identidade multifacetada. Várias faces de Jesus são reveladas na Bíblia. Mas o que a Bíblia indica é que Jesus é o centro da fé cristã. Isso não há dúvida. Eu queria te convidar a abrir no escrito do próprio apóstolo Paulo à igreja de Colossos. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 15, vai nos ajudar a entender quem é Jesus. Qual a definição o apóstolo Paulo fala aos irmãos de Colossos? Versículo 15 diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. O primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele, inclusive você e eu. Verso 17. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. O apóstolo Paulo começa definindo Jesus como a imagem do Deus invisível. Quem olha para Jesus, vê Deus. Quem olha para a vida de Jesus, vê o que Deus pediu para aquele filho amado fazer. Aquele que até então era o seu único filho. Você já participou de encontros aqui do Quartas Convida, aonde essa questão de que nem todo ser humano é um filho de Deus já foi tratada. Por que eu estou dizendo isso? Eu tenho uma experiência que eu estava almoçando com um amigo, e esse amigo estava traindo a sua família. Eu vou mudar, não era meu amigo não, era um colega de trabalho. Poderia ser um amigo, mas naquele momento era alguém que trabalhava comigo. E quando, em algum momento, eu questionei por que ele estava fazendo aquilo, sabe qual foi a resposta dele?
Ah, eu tenho direito. Eu também sou filho de Deus. E aí eu precisei abrir a palavra de Deus e dizer para ele que ele não era filho de Deus. Ele era uma criatura de Deus. Mas filho de Deus se torna quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Aí nós nos tornamos filho, herdeiro, co-herdeiro. Nós somos alvo da graça, do amor, da bênção de Deus. Caso contrário, você anda numa esfera de ser apenas uma criatura. Mas Jesus, que é o nosso alvo aqui, sempre foi o Filho de Deus. Nesse momento, o único Filho. O texto diz que ele criou todas as coisas. Sabe o que significa todas as coisas? Todas as coisas. Todas as coisas significa todas as coisas. Aquilo que nós vemos e aquilo que nós não vemos. Aquilo que nós sentimos. Aquilo que nós imaginamos. Jesus é o autor, é o criador. E ele criou todas as coisas por ele e para ele. O texto diz que ele é antes de tudo e por meio dele tudo subsiste. Eu e você estamos aqui. O mundo existe, o universo existe porque esse Jesus criou e sustenta. Não é que criou e deixou de lado, falou deu ruim isso daqui, deixa para lá. Não, ele continua sustentando. O ar que eu e você respiramos é dado por Deus. Cada batimento do nosso coração, que a gente não faz nada, e ele está batendo. É Jesus que está sustentando a nossa vida. É esse Senhor soberano de todas as coisas que nós devemos imitar. Mas o texto diz aqui, no verso 20, o seguinte: e por meio dele, aliás, verso 19, pois foi do agrado de Deus que nele, Jesus, habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Tudo isso que Jesus criou, por conta do pecado, foi separado da graça, da bondade e do amor de Deus, que é reconciliado na pessoa de Jesus. Jesus, então, se a gente tiver que trazer uma definição para fazer sentido nesse encontro de hoje, Jesus é um reconciliador. Foi ele que nos reconciliou com Deus. Foi ele que fez com que o véu fosse rasgado e eu e você não precisássemos de um intermediário para falar com Deus. No Antigo Testamento, as pessoas tinham que ir até o sacerdote e esse se purificava por si e pelo povo e ia diante da presença de Deus. Entrava no Santo dos Santos. Aquele lugar era tão santo, a presença de Deus era tão gloriosa naquele lugar, que aquele homem entrava com uma corrente no pé, porque não se sabia o que ia acontecer lá dentro. Poderia ser que aquele homem, vendo a glória de Deus, morresse. Tamanha santidade daquele lugar. E aquele homem ia sair dali, ó, na cordinha. Manda outro, esse já foi. Agora vem Jesus e nos reconcilia com Deus, dizendo, ó, esse véu que separava foi rasgado. Você agora, em Jesus, se torna um filho, porque ele não é mais o unigênito, ele é o primogênito. A partir de Jesus, ele se torna o primeiro para que nós viéssemos depois dele e nos relacionássemos com Deus como quem relaciona com o Pai. Jesus fez isso. Jesus nos reconciliou com Deus. E talvez essa seja uma sementinha que eu quero deixar aqui para você hoje. Será que não é isso que a gente deve imitar Jesus? Sendo reconciliador? Porque a segunda pergunta
que eu disse que nós iríamos responder aqui hoje, é por que nós devemos imitar a Jesus. Porque essa é a vontade de Deus. Romanos capítulo 8, verso 28 e 29 diz assim: nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Em quantas coisas Deus age? Em todas as coisas. Deus age em todas as coisas, naquelas que nos deixam felizes, mas também Deus age naquelas que às vezes nos deixam tristes, que às vezes nos fazem chorar, que às vezes nos deixa num leito de um hospital, que às vezes nos deixa com saudade de alguém que amamos. Mas Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus escolheu cada um de nós com um propósito muito claro e definido. E o verso 29 de Romanos 8 nos mostra qual é esse propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, está falando de cada um de nós, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Por que nós devemos imitar Jesus? Porque essa é a vontade de Deus. Deus espera que eu e você nos tornemos, dia após dia, parecidos com Jesus. Essa é a vontade que nos torna semelhantes a Ele. Quantos ainda querem ser parecidos com Jesus? O apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios um texto muito conhecido. 2 Coríntios capítulo 5, ele diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus, e nos deu o ministério da reconciliação. Eu não sei se isso faz sentido na sua cabeça como faz na minha. O apóstolo Paulo escreve aos irmãos de Colossos dizendo que Jesus é um reconciliador. De que depois de ter criado todas as coisas, depois de fazer todas as coisas subsistirem, mantendo as coisas vivas, ele vem e pelo seu sangue derramado na cruz, nos conecta, nos religa, nos reconcilia com Deus. E o mesmo apóstolo Paulo aos Coríntios vai dizer que tudo isso que aconteceu provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, ou seja, Jesus veio cumprir a vontade do Pai, e cumprindo a vontade do Pai, ele vem e diz: a vocês é dado o ministério da reconciliação. Ou seja, verso 19 de 2 Coríntios capítulo 5, que Deus em Cristo Jesus estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos nós embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Por que nós devemos imitar a Jesus? Porque esta é a vontade de Deus. Quem é Jesus? Um reconciliador. Já ficou claro a terceira pergunta aqui, né? Em que devemos imitar a Jesus? Aonde a gente deve centrar, focar, colocar as nossas forças? No ministério da reconciliação.
A palavra reconciliar tem origem no latim reconciliare, que é uma combinação do prefixo re, indicando repetição e intensificação, e o verbo conciliare, significando unir, harmonizar ou fazer as pazes. Já a palavra conciliare, por sua vez, deriva de concilium, que significa assembleia, que significa reunião, conselho. A partir disso, reconciliare originalmente implicava trazer novamente a assembleia, trazer novamente a união, trazer novamente a harmonia, ou restaurar uma relação previamente rompida. Esse é o significado da palavra reconciliar. E se você parar e olhar para a vida de Jesus, o que Jesus fez durante o seu ministério? Jesus estava reconciliando as pessoas que cruzavam o seu caminho com Deus. O seu ministério foi chamar alguns homens para caminhar junto com ele. E algumas mulheres também. Tinha muitas mulheres caminhando com Jesus. E esses que eram reconciliados com Deus, passavam a seguir Jesus, e o que eles faziam? Reconciliavam outras pessoas com Deus. E se nós estamos aqui hoje, é porque alguém foi usado para nos reconciliar com Deus. Porque o pecado tinha nos separado. Todos nascemos pecadores. Todos nascemos destituídos da glória de Deus. É por isso que a Bíblia fala de uma natureza má e perversa, de uma natureza caída. Dudinha tem 3 anos, eu falo dela todas as oportunidades que eu tenho aqui. Eu e a Ellen nunca ensinamos a Dudinha a falar não. Mas ela fala não. Ela fala é meu, não é seu. A gente nunca ensinou a Dudinha na escola a morder os coleguinhas dela, sabia? Com 3 anos está indo conversar com a coordenadora. Já vai sozinha. A professora falou que fica nervosa. Não quero, quero agora. E grita. Eu nunca entendi quando eu via as adolescentes olhando uma para a outra e gritando, ai, amiga! E saía correndo, eu falava, que coisa de doido. Ai, Deus me deu uma criança de 3 anos que faz isso. Só que sabe o que ela grita? Ela grita, ai, papai! E vem correndo, e eu acho lindo. Aquilo que eu achava horrível, agora eu acho maravilhoso. Mas ainda assim, a Duda vai precisar ter um encontro com Jesus. E a minha missão de pai e a da Ellen de mãe é reconciliar. É fazer com que a ligação do Criador, do autor da vida, que deu a vida para a Duda, seja reconciliado através de Jesus. Quando a gente olha para esse modelo, a gente vai entender que reconciliar tem a ver com amar. Jesus disse o seguinte, um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. João 13:34. Amar significa se preocupar. Amar significa cuidar. Amar significa aceitar. Amar significa se entregar. Eu amo tanto aquela baixinha que eu levanto todo dia e saio para trabalhar com uma nova perspectiva do que eu tinha há 3 anos atrás. Porque há 3 anos atrás eu falava, não quero trabalhar hoje, não. Quantos aqui tem preguiça, às vezes, de trabalhar? Acontece, é do ser humano, tá bom?
mas a gente vai com preguiça mesmo, porque a gente tem alguns motivos, principalmente aquele chamado boleto, né? Mas quando você encontra um outro motivo, motivado pelo amor, o boleto fica em segundo plano. Porque agora eu já não trabalho mais para pagar os boletos. Agora eu já trabalho para deixar um futuro para Maria Eduarda. Agora eu já trabalho por um propósito. E aquilo que antes era pesado, já não é mais tão pesado. Às vezes é cansativo, faz parte. O corpo cansa. Mas a mente vai sendo renovada porque a gente tem um amor. Quando a gente fala de aceitar, a gente aceita do jeito que é. A Duda grita. E a escola chamou ela esse dia, falou, ela grita. E a gente foi em casa conversar, falou, ela grita. Qual o problema tem nisso? Filha, não seja mal educada, mas você é seu jeito e eu te aceito. Do jeito que você é, não precisa mudar isso não. Gritar não é pecado. Se fosse, a gente mudava. Trabalhava nisso. Agora, ficar feliz quando vê os amigos, quando vê o pai, não é pecado nenhum. Segue, nós te aceitamos assim. E quando você olha para Jesus, e aqueles que ele reconciliou com Deus, ele não aceitou do jeito que era? Como que era Pedro? Como que era Tiago? Como que era Judas? Aceitou quem o traiu. Ele aceitou. Ele não falou assim, vão primeiro fazer um curso de teologia, vão lá fazer uma faculdade, aprendam e depois vocês me seguem. Não. Ele simplesmente passou e falou, vem e me segue. Do jeitinho que você é. Você não vai ficar do mesmo jeitinho. Você vai ser transformado durante essa caminhada. Mas para reconciliar, não existe pré-requisito. Venha como está. Ah, mas eu sou um mentiroso. Ah, mas eu sou um ladrão. Ah, mas eu sou... Venha como está. Jesus pagou o preço do seu e do meu pecado naquela cruz. Ele nos reconciliou com Deus. O acesso está liberado. Não existe pecado que nos separe de Deus, porque Jesus nos fez justiça de Deus. A palavra diz que o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é a vida. Quando a palavra diz que eu e você fomos feitos justiça de Deus, a palavra está dizendo assim, o salário do pecado é a morte? Jesus morreu. Está pago o salário. O pecado não ficou sem pagamento. Não existe injustiça. Existe justiça. Eu e você temos acesso a Deus porque Jesus pagou o preço. Está pago. O escrito de dívida que nos era contado foi rasgado. Não existe dívida. Está liberado. Você pode chegar na presença de Deus. Você pode falar com seu Pai, porque houve uma religação. E esses mesmos discípulos que Jesus aceitou, que Jesus amou, ele cuidou. Sabe a forma que ele cuidou desses discípulos? Lavando os pés. Vocês não vão entender agora o que eu estou fazendo. Fiquem tranquilos, Jesus falou. Não é para vocês entenderem. Eu estou dando o exemplo para vocês. Eu estou dando o modelo que vocês devem replicar. Vocês não entendem o que eu estou fazendo. Eu, sendo filho de Deus, eu sendo Senhor, eu sendo mestre, eu sendo o Salvador do universo, eu sendo aquele que sustenta todas as coisas, lava os teus pés, para que você lave o pé dos seus irmãos, para que através disso você exerça o ministério da reconciliação. Jesus se entregou, meus irmãos. João capítulo 10, verso 17 e 18 diz: por isso é que o meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Jesus, quando se entrega na cruz, e é importante,
Nós estamos no primeiro encontro pós-Páscoa. E pode ser que a sua reflexão no domingo tenha pensado que os judeus mataram Jesus. Existe guerra até hoje por conta disso. Os romanos mataram Jesus. Jesus se entregou. O texto está dizendo que ninguém tirou a vida dele. Eu dou a minha vida, porque eu tenho autoridade, Jesus está dizendo, para dar e para retomar. E esta ordem eu recebi do meu Pai. Eu estou fazendo a vontade do meu Pai. Eu arrisco a dizer para vocês que Jesus nem queria fazer aquilo. Porque ele ora dizendo, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Pai, eu não quero beber esse cálice não. Mas eu vou fazer a tua vontade. E eu vou fazer aquilo que o Senhor quer. Porque a tua vontade, Pai, é melhor do que a minha. E por que nós temos que imitar Jesus, então? Porque esta é a vontade do Pai. Essa é a vontade de Deus. Mas eu tenho mais uma coisa para compartilhar com vocês. Qual é o melhor lugar para exercermos o ministério da reconciliação? Qual que é o melhor lugar para cuidarmos uns dos outros? Qual que é o melhor lugar para a gente se amar? Qual que é o melhor lugar para a gente aceitar? Para a gente cuidar e se entregar? Eu quero te dizer que para mim, o melhor lugar é este. É na igreja de Jesus. É nesse ambiente, onde o amor ágape, o amor que não espera nada em troca, o amor que aceita o outro conforme ele é, o amor que cuida, ao ponto de se entregar, de doar tempo, mas de doar recursos. Você não acabou de fazer isso aqui? Que entrega os seus dons e os seus talentos em favor do próximo. É nesse ambiente, meus irmãos, que é o melhor lugar para a gente imitar a Jesus. Eliel, você está dizendo que eu não tenho que fazer isso lá fora? Estou dizendo. Mas lá fora vai ser uma consequência daquilo que nós praticamos aqui dentro. Quando a gente começar a se amar e se cuidar tanto, parar de estar aqui, e eu tenho feito isso encontro após encontro, meus irmãos, incentivado vocês a se conhecerem, incentivado vocês a se conectarem, a perguntarem o nome, porque nós corremos o risco de vir aqui quarta após quarta, sentar nesse banco e ir embora daqui sem conhecer ninguém. Que sentido faz isso? Que sentido faz isso? Entra no YouTube, eu te indico, tem um monte de gente ministrando muito melhor do que o Eliel. Te entrego um monte para você ver. Você não precisa vir aqui ouvir o Eliel, não, se é para ouvir uma palestra. Agora, no YouTube, você não consegue ser igreja. Você consegue ouvir uma palestra. Ser igreja, você consegue aqui, quarta após quarta. Ser igreja, você consegue aqui, com alguém que está do seu lado. E que talvez a única coisa que essa pessoa precise hoje é de um abraço. E que talvez a única coisa que essa pessoa precise hoje é de pagar uma conta de luz. Que custa, sei lá, R$50, R$100, R$150, que a gente come de hambúrguer, de pizza ali. Mas a gente está aqui. Senhor, me usa. Senhor, quando as suas águas me submergirem, a tua mão vai me resgatar. Seja você a mão de Deus que resgata o teu irmão. Seja você a mão de Jesus que presta socorro, dizendo, eu estou aqui. Talvez eu não tenha os R$100, porque eu não como hambúrguer de R$100, eu como, estou comendo aquele que é gratuito, né? Estou calmo. Vou lá pegar um hambúrguer mais baratinho. Mas talvez você possa orar por essa pessoa, dar aquilo que você tem, compartilhar a sua vida. Filipenses capítulo 2. Paulo escreve o seguinte:
Filipenses capítulo 2, verso 1. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um não cuide somente do que é seu interesse, mas também dos interesses dos outros. Deus não deu a vida para cada um cuidar da sua. É mentira. Deus nos deu a vida para cuidarmos uns dos outros. E você está lendo aí o que está escrito. Seja a atitude de vocês, versículo 5, a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria se apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. A exortação que a Bíblia nos dá para imitarmos Jesus, a fé que imita Jesus, é uma fé que se entrega, é uma fé que se doa, em obediência. Se você quiser fazer a vontade do seu Pai, se você quiser fazer a vontade de Deus, meus irmãos, se você quiser imitar a Jesus, exerça o ministério da reconciliação. Se preocupe com quem está perto de você. Mas se preocupe de verdade. Ah, mas ele não merece. Nem eu e nem você merecemos. Ah, mas essa pessoa é muito chata. Você também é, sabia? Eu também sou. Nós somos. Temos um monte de mania, um monte de jeito. Não é todo mundo que é gente boa igual o pastor Jorge. É outro nível ali. É outro status. Aí, ó. O cara vai na academia e traz uma família linda dessa para cá. Eu vou na academia, gente. É uma luta estar naquele lugar. O pessoal vai me dar bom dia. Corre o risco de eu falar bom dia só se for para você. É uma luta estar ali. Vocês já perceberam isso. Olha a diferença. A maioria de nós é chato. E daí? Já pensou? Se alguém deixasse de nos reconciliar com Cristo pelo jeito que nós somos, estaríamos perdidos. Não olhe, aceite. Olha para aqueles homens que Jesus andou. Fala sério. Tinha gente muito melhor para ele andar. Tinha gente muito melhor. Mas talvez a régua ficaria tão alta que a gente ia falar, não dá para imitar não. Olha o que esses caras estão fazendo aí. Mas ele escolhe os mais simples, os mais humildes. Jesus, quando se torna homem, ele não vem elevar o nível, ele vem abaixar o nível. Vocês não conseguiriam ser iguais a mim se eu não me tornasse homem. Então estou me tornando homem, para vocês verem que é possível, vocês fazerem a vontade do meu Pai. A fé que imita Jesus é a fé que cuida do próximo sem esperar nada em troca. Na maioria das vezes, nós criticamos o sacerdote e o levita citados por Jesus na parábola do samaritano. Exaltamos o tal samaritano, o chamando de bom. Mas Jesus não disse que aquele samaritano era bom. Jesus disse: um samaritano veio e cuidou. E cuidou de quem? Do seu próximo. Porque aquele samaritano parou, deu o que tinha àquele homem que estava quase morto. E no final dessa parábola, que está lá em Lucas 10, capítulo 10, verso 25, Jesus diz o seguinte: vá e faça o mesmo. Ame
aceite e cuide, e se entregue pelo seu próximo, pelo seu irmão. Esta é a fé que imita Jesus. Abra a sua Bíblia aí em Lucas, capítulo 10, e nós vamos encerrar aqui. E eu queria ter sido ainda mais rápido. Já era para a gente ter encerrado. Mas eu gosto tanto de estar nesse lugar, servindo a Deus. O rostinho de vocês me inspira a continuar estudando a palavra de Deus. Mas tem aí a parábola do samaritano, que nós o chamamos de bom, porque ele fez aquilo que todos nós deveríamos fazer. O texto diz o seguinte, verso 25: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: o que está escrito na lei? Como você a lê? O perito respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todas as suas forças, e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Jesus disse assim: está sabendo ler, está lendo certinho, e entendeu aquilo que leu, parabéns. Coloque em prática. O que você tem que fazer para herdar a vida eterna é praticar aquilo que você já leu e aquilo que você já entendeu. Coloque a mão na massa. Mas o perito na lei, que nenhum de nós quer ser parecido, disse o seguinte: mas quem é o meu próximo? Quem é esse próximo que eu devo amar? Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhes tiraram as roupas, espancaram-no e foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pelaquela mesma estrada um homem que, no quarto das convidas, ministrava com frequência. Quando viu o homem, passou de lado. E assim também, um ministro de louvor. Cadê eles? Passaram de largo? Venham. Mas eles foram para o outro lado também, igual o sacerdote. E assim também passou um samaritano, versículo 33, que estando de viagem, chegou onde se encontrava aquele homem, e quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho com óleo, depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse: cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Quantos ainda querem imitar a Jesus? Se coloque de pé nesse momento. Coloque as 2 mãos no seu coração, feche seus olhos. E comece a fazer uma reflexão aí no seu íntimo, no seu coração. Quem é o próximo que Deus tem colocado pertinho de você? E que às vezes a gente não tem exercido o amor ágape. Quem é o próximo que Deus tem colocado perto de você, que por tantas vezes você não tem aceitado,
cuidado. Tem dito, talvez primeiro, eu vou olhar para as minhas coisas. Primeiro eu vou olhar para aquilo que me interessa. Olhe para a vida de Jesus, que mesmo sendo Deus, não usurpou que ser igual a Deus era algo que deveria se apegar, mas se esvaziou, se humilhou, e veio em forma de servo e serviu. Ele não veio em forma de servo e olhou, ele veio em forma de servo e serviu. Ele colocou a mão na massa, meu irmão. Ele colocou a vida dele em jogo, minha irmã. E se você quiser imitar a Jesus, nós vamos ter que fazer isso. Pai Santo, a nossa oração nesse momento é uma oração de arrependimento por todas aquelas vidas que cruzaram o nosso caminho em qualquer momento e nós não exercemos o ministério da reconciliação, não nos esforçamos, não colocamos em prática aquela que é a Tua vontade, Pai. A Tua vontade é que cada um de nós nos torne semelhante ao Teu Filho Jesus, que se entregou por nós numa cruz. Eu consigo ver, Pai, o Teu pedido para Jesus, dizendo: Filho, você que criou todas as coisas, você que é antes de tudo, e o qual sustenta todas as coisas, desce lá, vai cuidar dos seus irmãos, vai dar para eles o modelo, vai dar para eles o exemplo. E assim Jesus fez, em obediência. Oh Senhor, eu quero essa fé que te imita, Jesus. Eu quero essa fé que se entrega. Eu quero essa fé que se preocupa com quem está pertinho de mim. Tira de mim, Pai, toda a frieza, toda a insensibilidade, de nesse encontro, de culto após culto, passar de largo dos meus irmãos, que podem estar aqui passando por qualquer necessidade. Me usa como resposta, Pai. Me usa como instrumento. Me usa para reconciliar, para trazer de volta a assembleia, para trazer de volta a reunião, para trazer de volta a congregação que é a Tua igreja. Esse é o meu desejo, Senhor. Esse é o meu desejo.